Por que que Angola não, digamos, não assessorou Moçambique para que seguissem a linha da conciliação, fazer um governo de unidade nacional? E estamos a ver Angola, que também tem muita voz, tem um capítulo na África Austral, muito silenciosa, como se está conivente com o que está a acontecer em Moçambique. Será? A questão que me coloca o Álvaro. Bem, Álvaro, eu vou socorrer-me a uma tese que o professor Jorge Miranda tem defendido muito nas suas liturgias, ou pelo menos nos seus recursos bibliográficos. Ele estabelece dois modelos de democracia: a democracia liberal e a democracia popular. E ele fala sempre do leste e do ocidente. E, feliz ou infelizmente, a África foi ensombrada pela corrente da Guerra Fria. E como nós sabemos, depois de 1945, o mundo ficou bipolarizado por conta das influências ideológicas da superpotência. No caso concreto, a nível do liberalismo democrático estava os Estados Unidos da América, e a nível da democracia popular versus ideologia marxista-leninista ortodoxa estava a Rússia com o seu grande amigo de longa data, a China, e por conseguinte é este quadro que vai fazer, que vai construir a ONU. E hoje, se nós olharmos na matriz, ou pelo menos dos membros permanentes do Conselho de Segurança, que ditam toda a orientação do mundo e avaliam a geografia do mundo e colocam sempre os seus intentos, ou seja, o mundo gira em torno dos interesses deste quadro, vamos ver que são exatamente os grandes promotores hoje das filosofias de organização da sociedade a nível do mundo. Ora, Angola foi ensombrado por essa ideologia autocrática, se quisermos, a democracia popular, assim também como Moçambique, no caso da Frelimo, temos a ZAPO no Zimbábue, temos a ANC na África do Sul, e eles têm uma índole, e alguns dos meus colegas aqui já disse uma coisa muito importante, é que quando se foi para a luta de libertação, a ideia era obter o poder. Provavelmente nunca se pensou como gerir esse poder. Eu não acredito que pelo nível de escolaridade que os nossos grandes revolucionários de luta de libertação tinham, lhes permitia objetivamente refletir sobre um modelo de nação e fazer do Estado um instrumento para encontrar as soluções dos problemas que graçam a nossa sociedade. Acredito eu, olhando para a história e aquilo que são os grandes pensamentos, ora tornado público por muitos outros políticos que estão no ativo como não, assim como outros não no ativo, dizem sempre que a primeira coisa que se fez foi pensar numa ideia em que, onde o camponês e o proletariado encontrassem um mecanismo de obter o poder e, consequentemente, tirar de uma maneira, de um dia para outro, ou seja, de uma maneira sustentável, quem estava na altura a dominar a África e, por conseguinte, Angola. Portanto, é nesse espírito revolucionário que Angola foi obtido da mão dos portugueses, sem necessariamente olhar para aquilo que era necessário para poder fazer com que a vida dos angolanos se realizasse. E este pensamento, obviamente, foi de lá até os nossos dias. E por conta da matriz ideológica que o MPLA está assente, não gosto muito de mencionar os nomes dos partidos políticos, sobretudo tradicionais, por uma questão de convicção pessoal, mas vou ponderar a menção que eu fiz há pouco tempo. Esses partidos normalmente foram instruídos, tiveram uma instrução, tiveram uma escola própria. E essa escola é a confundibilidade de partido político e Estado. Por isso que o artigo 1º da Lei Constitucional de 1975 não é, estabelece, confunde, e diz que Angola é um Estado soberano e tem o legítimo representante, que era este partido que acabei por mencionar. Essa ideia que foi levada, e foi este elemento que levou à Guerra Fria. Foi este elemento que levou à Guerra Civil Angolana. Foi ter sido reconhecido três, mas o indivíduo entendeu que fosse o único e legítimo representante do povo angolano. 92, encontrou-se um mecanismo, era para flexibilizar o ânimo. Por quê? Porque os acordos de Alvores
reconheciam 3 movimentos políticos e há um que se arrogou ser o único. E, por conseguinte, tivemos o problema que nós tivemos. 92, entendeu-se partir para um governo de reconciliação nacional, um governo onde fosse mais integrado, olhando sempre as particularidades de diferentes partidos políticos. Mesmo assim, por conta do espírito hegemônico que esses partidos normalmente estão semeados, educados, instruídos, estes mesmos governos de transição, que se começou a chamar GURD, acabaram por não ser funcional e o conflito acabou por desembocar novamente, que terminou em 2022. Por que não se passa essa experiência a Frelimo? Ora, quem era Frelimo, assim como o partido que governa Angola, tem a mesma índole. E, normalmente, este pensamento autocrático de asfixia, eu no centro de tudo, cria um vício econômico, um vício político que se chama oligarquias. E as oligarquias são conjugação de interesses. As oligarquias depois vão desembocar em cleptocracia. A cleptocracia é um grupo de indivíduos que faz da política e intente para alcançar e aliciar e, consequentemente, sustentar os seus objetivos. Ora, na eventualidade de virem que há particularismo que pode colocar em causa os seus grandes objetivos, automaticamente usam a força, tornam-se reacionários. E é isso que vai fazer com que, ou faz com que não haja coabitação cívica, política, social, econômica, inclusive cultural, porque fazem do país à volta dos seus grandes objetivos. E, por conseguinte, infelizmente, o país nunca se vai desenvolver, porque nunca eles, passo novamente a expressão, nunca eles vão liberalizar o país por conta da filosofia de acesso, titularidade, controle, ou exercício e controle do poder político. Portanto, alguém aqui disse-nos, mas concluindo mesmo, normalmente esses partidos políticos, depois de obter o poder, o que eles fazem é controlar o poder. E usam todas as filosofias que forem necessárias para poder, no caso, controlar e, por conseguinte, levar a cabo aquilo que são os objetivos. Por quê? Porque se entra um outro partido político, obviamente desestrutura o sistema montado e, obviamente, há de se observar que terá havido muita questão que choca com a norma e provavelmente serão responsabilizados. Ser responsabilizado, que nós podemos ir assistir a questões não muito abonatórias, desaparecimento e extinção desses partidos políticos. É óbvio que terá havido eu tenho quase a certeza de que Angola, no caso, na perspectiva do partido que nós aqui elencamos, terão se solidarizado ao seu irmão da mesma família política sobre a atual situação. O objetivo é exatamente a manutenção do poder. Não acredito que tenha havido uma intenção de poder permitir, não é, que as eleições, ou pelo menos traduzissem melhor a vontade popular, porque normalmente as instituições, as eleições e outros elementos correlacionados são usados não necessariamente para traduzir e fazer alcançar os objetivos do povo, são instrumento para legitimar ao poder. Portanto, e há muitos psicólogos, tenho aqui um manual que fala muito disso, há muitos psicólogos que traduzem esse aspecto, descrevem exatamente como é que esses partidos políticos acabam por sobreviver, subsistir no poder. É em função da asfixia do aparelho do Estado, é em função do Estado democrático formal e nunca material, a não liberalização do espaço público, não é? A asfixia dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, a criação de uma polícia política ao serviço dos intentos do partido político, não é? A semelhança dos KGB na Rússia, a semelhança dos capacetes vermelhos em outras latitudes, a semelhança do que aconteceu, por exemplo, com o fascismo na Itália, o apartheid na África do Sul, usavam instituições, usavam leis, usavam tribunais, tinha lá também parlamentos, portanto, e as leis eram criadas em função da legitimação que se pretendia de todo um conjunto de situações que eles faziam, sabendo que eram negativas. Dali que estaríamos despidos de um Estado constitucional para um Estado da legalidade. Do ponto de vista material, Angola não é um Estado democrático de direito, mas sim um Estado da legalidade. Por quê? Porque não se observa
a espiritualidade do sentido constitucionalista, que é a liberalização do espaço público, a descentralização, a permissão que, para além de, ou seja, a pluralidade do pensamento, a pluralidade política, hoje nós vemos quase que a oposição não tem espaço na mídia pública, se tem de forma muito transitória, e isso acaba por colocar em causa aquilo que nós chamamos de democracia reputativa, coadjuvado ou conjugado à democracia participativa, que é essa que nós estamos a realizar. E, infelizmente, Moçambique hoje é o estado do que é, e não acredito que haverá uma transição. Não acredito que o Mondlane, pelas circunstâncias, poderá, no caso, ser chamado a tomar o poder. O que pode vir a acontecer, caso o Mondlane sobreviva, até 2029, que é o ano das eleições,